rápido retrospecto, na primeira videoaula, tivemos uma visão geral da relação entre universidade, ciência e vida acadêmica, onde o professor Severino ressaltou objetivos do ensino superior, né, a relação entre pesquisa, ensino e extensão e a necessidade da academia, da universidade. Aí vamos colocar o Instituto Federal, digamos assim, tem que respirar a produção do conhecimento, né? Não reproduzir conhecimento, mas respirar e fazer a produção do conhecimento científico, né? No segundo texto, Severino nos dá algumas sugestões sobre a organização da vida universitária, como o estudante pode potencializar esta vida universitária e estratégias, né? Focar no projeto de formação, né? Centrar nesse projeto, centrar o olhar sobre esse projeto, inclusive com práticas e utilização dos instrumentos que vão facilitar o aprendizado e vão ajudar bastante no processo de desenvolvimento da sua intelectualidade, da vida na universidade. E agora nós vamos trabalhar aqui a leitura analítica, que é uma proposta do professor Severino, que visa justamente instrumentalizar, né, o estudante para a compreensão de textos técnicos, científicos e filosóficos. A gente recomenda, né, que essa técnica seja constantemente utilizada, mas, sobretudo, nos trabalhos acadêmicos, tipo produção de artigo, a produção do TCC. Então, todas as leituras, né, que são necessárias para a construção a produção, por exemplo, de um artigo ou de um TCC, requer leituras rebuscadas, rigorosas. Bem, aqui, então, vejamos os detalhes. Focamos agora nos objetivos da leitura analítica. Bem, quais são? Um deles é favorecer a compreensão global do significado do texto, treinar para a compreensão e interpretação crítica dos textos. É muito importante, porque você tem que compreender bem a mensagem do autor e, ao tempo, dialogar com esse autor, interpretar, associar, mobilizar conhecimentos, né, que você tem. Auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico. Todos os textos que a gente lança a mão numa leitura ou faz leituras, te dá uma dimensão e uma lógica, né, de compreensão de uma realidade, como foi, né, pensada, né, demonstrada, organizada. Então, ajuda muito nesse processo. E fornece instrumentos para o trabalho intelectual desenvolvido na confecção de resumos, resenhas, relatórios, TCCs. Então, para desenvolver a técnica de leitura analítica, requer que se observe criteriosamente todos os passos. Então, Severino propõe aqui 5 passos, e aí há necessidade de praticá-los, né? E qualquer texto você pode aplicar essa técnica. Bem, pois primeiro passo qual é? É a análise textual. Em que consiste a análise textual? Então, é um momento de preparação para compreender as ideias do texto, mas ainda não é de compreensão da mensagem do texto, mas digamos assim, de ambientação do leitor para com o texto, já que ele pretende decifrá-lo. Tá? Então, o desafio do leitor aqui é estabelecer uma dialogicidade, né? Uma discussão com as ideias do texto, mas ele precisa preparar-se para isso.
porque sua experiência de vida, suas leituras, né, são outras, digamos assim. Até para quem já está bem familiar com a discussão da sua área, ainda assim precisa estabelecer esses hábitos, utilizar técnicas rigorosas para a compreensão dos textos, para que o resultado seja o melhor possível. Então, para a preparação do texto, numa leitura, é necessário você delimitar a unidade que você vai focar o seu olhar, que é o capítulo, né? Ou é o livro todo, ou é parte de um capítulo. Então, o recorte, essa delimitação, né? que é importante você definir num primeiro momento. Né? Fazer as leituras, geralmente se faz uma ou duas leituras para se ter uma visão de conjunto. Algumas pessoas nesse momento já vão sublinhando algumas ideias, mas muito mais para compreendê-la no seu conjunto. Né? E é onde se busca, é a etapa onde se busca o esclarecimento dos vocábulos, né? Alguma doutrina que o autor menciona, fatos que o autor menciona. E também é importante conhecer o autor do texto, né? Qual é a produção dele, né? Como ele se situa dentro dessa produção teórica, por exemplo. Ele é da área de educação, o que ele produz ou produziu, né? Conhecer um pouco da vida, da produção intelectual do autor do texto. Esses elementos são muito importantes para o passo seguinte. Então, qual é o passo seguinte? A análise temática. Em que consiste a análise temática? É justamente no esforço do leitor em compreender a mensagem do texto. Nesse sentido, é importante que se busque saber do que o autor está tratando, qual é o tema, né? Qual é o assunto que o autor está tratando. Que problema, de que problema ele parte, o que ele está problematizando. Nem sempre isso é explícito logo nos primeiros, na introdução. Né? Alguns textos são escritos e demonstram logo, né? Colocado logo na introdução. Outros não, você tem que descobrir ao longo da leitura. A tese aqui é o posicionamento do autor, é o que vai, é o juízo que o autor faz sobre o assunto, né, que ele defende, né, que ele mostra o posicionamento sobre isso. Né? E aí, ao mostrar esse posicionamento, ele tece todo um raciocínio, uma argumentação para dar consistência à sua conclusão. Bem, e as ideias secundárias que fazem parte dessa construção da compreensão do texto. Né? Então, são esses procedimentos dentro da análise temática. Ressaltando aqui que, aqui nesse processo de análise temática, é um momento de síntese. Quando eu busco saber o tema, o problema, a tese, o raciocínio e as ideias secundárias, eu tenho que estar apto a desenvolver uma síntese, ou um resumo. A síntese consiste em ter a compreensão desses elementos do texto. Anteriormente, né, eu não destaquei na análise textual, mas é importante não esquecer que qualquer visão de conjunto, né, é necessário a esquematização do texto. Né? Eu sempre ressalto que é importante ter uma percepção do conjunto do texto, estruturar o texto sob forma de tópicos. Então, isso é possível na análise textual, e a gente recomenda que isso seja feito na análise textual. Na análise temática, é esse processo de síntese, de compreensão da mensagem do autor. Então, o terceiro passo é a análise interpretativa. Aqui, o leitor ele vai buscar ir além da compreensão da mensagem do autor. Né? É um momento de esforço, de mobilização, né, das pesquisas que foram realizadas e do que o leitor, né,
possui para fazer a discussão com o autor do texto. Tá? Então, a análise interpretativa é a interpretação da mensagem do autor. Para ele fazer uma interpretação, ele pode lançar mão, né, de compreender, né, estabelecer, né, que situação filosófica o autor se insere e que influências tem esse autor na cultura da produção que ele está tematizando, que pressupostos existem, o que está por trás das ideias trabalhadas pelo autor. Nesse momento da interpretação que o leitor ele vai buscar associar, né, determinados referenciais que o autor traz no texto com outras ideias que o leitor vai lançar mão, né, de outras experiências de leitura que ele, porventura, tenha tido. E é também um espaço onde o leitor vai estabelecer uma crítica. Essa crítica ela pode ser interna em relação ao rigor, à coerência das ideias, à forma de demonstração, ou pode ser também externa em relação à questão da originalidade da questão que está sendo discutida pelo autor, né? E assim e se colocar sobre as ideias do autor. O quarto passo é a problematização. A problematização aqui não é a problematização que o autor faz em relação à ideia que desenvolve, mas a problematização aqui ela é decorrente da leitura do leitor sobre aspectos que ele deseja discutir e que chamam a atenção para serem dialogados. E aí é importante que na problematização, muitas vezes, a gente precisa buscar outros elementos de outras leituras, né, para fazer esse diálogo, essa discussão. E, por fim, a síntese pessoal, que é muito mais o processo de reelaboração da mensagem, né, inicial do autor. Então, a síntese é a reescrita do trabalho numa perspectiva que aí passa a ser a do leitor, porque ele vai utilizar dos elementos que conseguiu compreender no texto, daquilo que ele conseguiu associar em relação a essas ideias, identificando influências filosóficas e pressupostos, e daquilo que chamou a atenção e foi problematizado por ele. Daí aí é o momento da escritura do leitor, é onde ele vai se colocar numa produção e aí reelaborando a mensagem do autor. Então, a leitura analítica vai ajudar vocês a desenvolver uma série de posturas lógicas. Isso vai contribuir muito na formação de cada um e cada uma de vocês, sobretudo também na área específica de cada um e de cada uma, também vai ajudar muito na formação geral. Há uma preocupação com o rigor, com a qualidade, e nós acreditamos que a leitura analítica, se feita com esses passos, vai dar maior qualidade à produção científica de vocês.